Brasileiro, né? Fez mais um gol típico de centroavante. E o Caio Paulista, depois ainda quase marca o quinto, seria 5-2 para o São Paulo. Aí um placar totalmente desproporcional, diferente do que foi a partida. 4-2 já foi, né? A vantagem do São Paulo talvez não era para tudo isso, né? Porque o jogo foi equilibrado. No primeiro tempo, o São Paulo deu 5 finalizações, o Vasco deu o dobro, deu 10. Me chamou a atenção a facilidade com que o São Paulo entregou a posse de bola para o Vasco. Deixou o Vasco realmente trabalhar. O Vasco ele tem um repertório ofensivo muito limitado, né? Muito cruzamento. Até o gol já tinham sido 16 cruzamentos. Até conseguir diminuir. Contra o Santos, por exemplo, que perde, foram 50. Ele termina a partida com 50 cruzamentos. Então, o Vasco ele tem um repertório ofensivo muito limitado, né? O São Paulo correu risco, entregou a bola para o Vasco. Sim. O Vasco termina o primeiro tempo com a posse de bola, né? Com a superioridade na posse de bola. Mas é limitado. E aí o São Paulo, eu acho que tem, além do encaixe coletivo com o Dorival, a gente vê associações ofensivas, aquele lado esquerdo muito forte, né? O gol sai por ali, o primeiro gol. Na individualidade também tem sobressaído. Então a gente vê essa responsabilidade hoje no São Paulo muito mais dividida entre os jogadores. Se não é o que marca, é o que dá assistência, é o que inicia o contra-ataque. Hoje eu acho que sobressaiu justamente isso. É um coletivo que na individualidade também consegue bons resultados. E hoje com duas modificações que para o São Paulo, na comparação aos últimos dois jogos, os últimos jogos, na verdade, são modificações que pioram o time. O Arboleda talvez seja o principal jogador do São Paulo hoje. Não esteve em campo, sentiu cãibra ali, era um princípio de fadiga, foi poupado no jogo de hoje, nem sei se ele vai jogar na terça-feira pela Copa Sul-Americana. O Diego Costa, que depois de ter se lesionado, de ter passado por uma cirurgia, atuou muito pouco e começou o jogo hoje entre os titulares ao lado do Beraldo, dois jogadores formados na base do São Paulo. E o Pablo Maia entra no segundo tempo, no lugar do Marcos Paulo. O Luan, que também não vem começando nunca as partidas, hoje iniciou entre os titulares. Você acha que também, isso pode explicar? E se não me engano, e saiu já na metade do segundo tempo. Você acha que isso pode explicar esse domínio do Vasco? Não só a ausência desses jogadores, mas um time, de repente, menos acostumado a estar junto? Boa noite, Prihal. Boa noite, Bubu. Bubu vejo todo dia, né? Boa noite, Mário. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É natural isso, né, Prihal? Quando você não tem as suas referências, não tem o entrosamento, quando você tem um pouco de dificuldade, e o Vasco colocou o São Paulo em dificuldade, você perde um pouco o seu ponto de localização dentro do campo, né? Então tem dificuldade. Se eu conheço, eu estou jogando com você há vários jogos, eu estou com dificuldade, eu sei onde eu vou te encontrar. Então eu toco para você, eu toco para o Bubu, toco para a Mari, então fica muito mais fácil e é automático no nosso cérebro a questão do entrosamento. Quando você não está acostumado a jogar, nessas frações de segundos que você tem que procurar a solução, o time adversário está no encaixe, está te marcando, está te pressionando, e aí o São Paulo teve dificuldades, especialmente no primeiro tempo. No segundo tempo, com a entrada do Alex Teixeira, o Vasco partiu para cima do São Paulo e deixou um pouco espaços para o São Paulo jogar, mas só que o São Paulo não conseguiu. Depois que tomou o segundo gol, o São Paulo encontrou o gol com o Beraldo, e aí o Vasco parece que psicologicamente sentiu o gol. Aí cansou mentalmente, o time de São Paulo começou a encontrar os espaços e era para ter sido 5, né? Acho que teve 2 oportunidades, o Léo Jardim fez uma grande defesa e tal, mas é a falta de entrosamento que tem muito por conta dessa questão dos rodízios. Essa das zagas, completa. Eu ia só colocar uma coisa que eu acho que assim, precisa ser questionado isso daí. Por que o Luan não consegue jogar 90 minutos? Precisa ser questionado isso daí. Já era com o Rogério, já era com os outros treinadores, já acontecia isso com os outros treinadores. Ele tem o quê? 23 anos de idade? Por aí. 22, 23 anos de idade. Ele não pode, todo jogo, jogar 50 minutos. Não pode jogar 60 minutos e cansado. Não, o treinador tem que tirar. Não pode. Ou joga... 24 anos. Ele tem que jogar 90 minutos. Há muito tempo não joga, né? Um jogador que não tem uma sequência muito grande, então ele poderia fazer 90 minutos com uma certa tranquilidade, então precisa ser questionado isso, porque ele é um bom jogador, ele soma, ele tem uma presença em campo, né? Fisicamente ele é muito forte, então ele não é um cara que corre muito, eu acho que ele se posiciona muito bem e isso acaba ajudando o Nestor, ajuda o Luciano, ajuda todo mundo. E precisa ser questionado. E uma outra coisa que eu ia falar, Rodrigo Nestor, com uma certa liberdade, é um bom jogador. Sim. É impressionante como ele consegue... Ele fez o melhor jogo hoje dos últimos tempos, o Nestor. Com liberdade, eu não sei, né? A impressão que eu tenho com a saída do Rogério, o time do São Paulo ficou mais leve.
a impressão que dá. O ambiente ficou mais leve, então os jogadores estão se sentindo mais à vontade para tentar algumas jogadas, coisas que antigamente não tinha. Essa aproximação, essa questão das jogadas individuais que o Rogério insistia, mas às vezes não saía. Você percebia que o time estava meio com sobre o Nestor, receio, e agora acho está que jogando hoje demais. ele tem Gol, né? Ele estava satisfeito, realizado, e aí, como prêmio, ele não volta pro segundo tempo. Alex Teixeira entrou no lugar dele. Alex Teixeira, que é mais armador, mais Olha o gol do criador. Nestor, só para voltar um pouquinho pro primeiro tempo, Bueno. Posso fazer um exagero aqui? Ó, isso lembrou o Messi contra o Boateng, lembra? Aquele drible na Champions famoso. Sim. E o Boateng caiu sentado. Barcelona e Bayern de Munique. Só que o Bambu não caiu sentado, né? O Boateng foi mais feio, né? Bambu que entregou o ouro um pouco antes, o gol não saiu. O Zé Elias fez muito gol assim. É, né? O Salão fazia mesmo, no campo só sofria gol assim. Aí o Vasco diminuindo. Caio Paulista perdeu de cabeça pro Barros, que tem 1,83. Não é Tem baixo. altura, não é baixo, Mas deve regular com o Caio Paulista. O Caio Paulista, se for mais alto, não é muito mais alto do que isso. Então, o Rafael já tinha feito uma boa defesa, né? Pelo menos. Essa não deu. Aí a gente vai ver o empate do Vasco. Já sem o Pedro Raul, né? O Vasco Com o Galarza. O Vasco com um time mais móvel no segundo tempo, com a saída do Pedro Raul, jogador de referência, mais movimentação, mais velocidade, e acabou envolvendo a defesa do São Paulo. Belo gol, hein? Vale bomba, hein? E nesse momento, depois do gol, dá lá a impressão que o Vasco até estaria mais perto do terceiro gol do que o São Paulo. O jogo estava muito aberto, né? Foi um jogo de trocação do começo ao fim. Por isso que eu falei que o placar foi 4-2. Aí o Beraldo marcando de cabeça. Posso fazer outro exagero? É o primeiro, né? É o primeiro gol do Beraldo, não é? Profissional? Acho que é o primeiro, né? No Campeonato Paulista ele marcou. Mas no Brasileiro, acho que é o primeiro. No Brasileiro, com certeza absoluta, é o primeiro. Não sei se ele marcou no Paulista, mas eu me lembro dele ter... Se não fez o gol, foi muito perto de fazer um gol, uma cabeçada na trave, alguma coisa do gênero. E aí o Juan, atacante da base do São Paulo também. Zé Elias já comentou muito o jogo dele no Sub-17, Sub-20. Bom jogador, né? Fazendo o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro também, né? Primeiro gol. O Juan. Calé